Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta. Sou eu, professor Armando Pérez, e a minha companheira, professora Yolanda Oliveira. Então, estamos aqui para a aula 5, ó, já tivemos 5 encontros, né, desde aquela nossa aula magna, massa, né, de introdução a essa disciplina, que a gente está fazendo junto com vocês, né, recebendo os feedbacks de vocês, conversando com os tutores e tutoras também. Diz para eles aí, Yolanda, qual o título da aula de hoje, qual o tema? Pois é, o tema de hoje é um tema necessário, mas um tanto quanto delicado, gente. A gente já falou a respeito de temas bem delicados também, né? E a gente não se exime de trazer e discutir com vocês. Hoje vamos falar de algo super importante, que é a respeito da violência sexual, aliando aos direitos humanos. Vamos juntos e juntas trazer essa abordagem para que a gente possa discutir cada vez mais. Vamos lá? Exatamente. E quem está com a gente também aqui é o Everton, né, fazendo aí a interpretação para as Libras. Então, lembrando aqui a nossa aula passada, né? Então, rapidinho, a gente falou do que não é uma relação sexual. Né, para lembrar aí de todo aquele processo, né, de intimidade, de segurança, de consentimento, que a gente já abordou aqui e que, se vocês não lembram, tem dúvida, não assistiu a aula, perdeu a aula, vai lá e assiste as nossas aulas, estão no repositório, tá? No YouTube e também no aplicativo Educa Recife, beleza? Então, passando aí pelos principais aspectos, né, do que não é uma relação sexual. E dando prosseguimento, né, como a Yolanda falou, a gente vai tratar também dessa relação com os direitos humanos. A gente já viu esse tema, né, pessoal? Nossa segunda aula, a gente abordou os direitos humanos, a importância deles, a criação. Por isso que, como o Armando disse, se você perdeu essa aula ou se você quiser aprofundar, tiver qualquer dúvida, pode mandar para a gente, pode perguntar ao seu tutor ou tutora e também pode entrar no repositório e ver essa aula em si. Então, falar dos direitos humanos, só lembrando, é falar dos nossos direitos, que não caíram do céu, foram conquistados, foi toda uma elaboração de diversos grupos. Então, pensar no que são direitos humanos. E aí, Armando, o que é que a gente diz? E aí a gente pode dizer que também, como ela falou, são uma construção, né? Então vocês vão perceber, a gente vai trazer aqui os aspectos que unem, né, essa ideia dos abusos, né, das relações violentas, né, com a ideia dos direitos humanos. Então, quando é que isso passa a ser algo relevante a nível mundial, né? Tendo em vista que, infelizmente, né, desde a nossa larga história passada, a gente tem relatos históricos, né, de eventos violentos, né, disso até como prática de guerra, enfim, por aí vai. Tá? Então é essa reflexão que a gente vai fazer. Como eu falei, vai chegar aqui na tela para vocês, ó, o Estatuto de Roma, que foi sistematizado em 1998 e contou com 120 estados assinantes, né, signatários, dentre eles o Brasil, a Alemanha, a França, o Reino Unido. É o principal dispositivo que trata o estupro como crime contra a humanidade. Então vejam só, apesar da gente ter dito aqui que esses processos, né, esse tipo de crime, né, era praticado em guerras, né, enfim, na sociedade largamente, tá? E só passou a ser oficial, digamos assim, em 1998. É muito bem tempo, recente, né, Yolanda? Bem muito recente. Tempo. A gente falar a respeito disso, é falar que desde a criação, né, da ONU, então esses países signatários do qual o Brasil faz parte, sempre foi uma mácula para a sociedade usar o estupro enquanto crime de guerra. Mas é muito recente justamente por conta dos massacres, como que teve em Ruanda, na África, e em outros tantos países em que foi em larga escala esses estupros. Também. Sim, no sim. Kosovo, Iugoslávia, aquele setor ali. Então, gente, foi necessário existir esses crimes em larga escala para hoje, mundialmente, o estupro entrar como crime de guerra. E para vocês que são adolescentes, o que é que tem essa defesa? Vamos ver, Armando? Vamos embora. Olha aí, é a Unicef, gente. Talvez vocês já tenham ouvido falar da Unicef. Ela foi criada em 1946 e promove os direitos e o bem-estar de crianças e adolescentes em 190 países e territórios. Está presente no Brasil desde 1950. Então, muitas campanhas de vacinação, muitas campanhas em locais mais isolados, a Unicef ela apoia. E órgãos internacionais como esse são fundamentais justamente pelo que a gente já abordou antes,
pode ter diversas ideias, diversas culturas, ideologias diferentes, mas se tem um limite. E esse limite, que é a questão dos direitos humanos, os direitos civis, eles não podem ser ultrapassados. E aí vai depender da cultura que se tenha, tá? Essa ideia de ser paranacional, né? Ou seja, não existia um governo que centralize isso aí. Então, isso torna os agentes da ONU, né, da Unicef e dos outros braços da ONU, né, como agentes internacionais, né? Então, eles estão em determinados países fazendo ação, né, e para eles não serem vistos como agentes políticos, né, de determinado lado, né? E a gente, infelizmente, tem que destacar a África, né, nesse sentido, porque ainda existem resquícios do colonialismo lá, né, que gerou guerras civis, enfim, ainda tem instabilidade. Então, a gente fala desses países porque, infelizmente, é onde tem ainda o centro dessas ações, né, minha gente? Então, continuando aqui, a gente vai falar, né, de um tema que é bastante ignorado, porque é muito sério, né, como a gente falou, mas que a gente não vai se furtar a falar dele como forma de chamar a atenção de vocês para a importância que tem dentro da construção que a gente prevê, né, no nosso currículo de projeto de vida, trabalhar e abordar esse tema dentro da escola. Então, é um tema que muitas vezes está no cotidiano da gente de forma falada na boca miúda, né, falada de uma forma indireta. Então, a gente pede a maturidade de todos e todas, né? A gente sabe que vocês são 9º ano, já estão aí, né, prestes a seguir as suas carreiras em institutos técnicos, né, e tentar também ensino médio, entrar nas escolas de formação, né? E a gente pede a vocês que, né, abracem, né, esse tema de uma forma a se conscientizar, né, e debater, né? E debater, exatamente. Não tem que se furtar. Se a questão existe socialmente, durante muito tempo, como mostra esse cartaz, o que deixou essa questão muito forte é o silenciamento. A gente vê, volta lá, Armando, por favor. A gente vê, ó, é uma criança e que pede silêncio. Essa campanha vem colocando isso. É uma criança. E se está alguém silenciando essa criança, a gente vê que é a mão de uma pessoa adulta. Então, muitas vezes a gente não sabe o que é o abuso sexual, acha que certos toques, certas carícias, certos olhares são comuns, são normais, mas não são, gente. Vamos ver aqui, vamos ler juntos o que é o abuso sexual. Prestem bem a atenção, tá? Então, o abuso sexual, ele é utilizado de forma ampla para categorizar atos de violação sexual em que não há consentimento da outra parte. Fazem parte desse tipo de violência qualquer prática com teor sexual que seja forçada, como a tentativa de estupro, carícias indesejadas e sexo oral forçado. Então, vejam bem, muitas vezes só quando a violência chega a um caso extremo, como um estupro, é considerado como um abuso maior. Mas o abuso sexual, que tem todas essas características, né, carícia indesejada, sexo oral forçado, e outras tantas, isso é muito grave e vai trazer consequências muito sérias para a pessoa, para a criança, para o menino, para a menina que foi abusado, que foi abusada. A gente trouxe para vocês uma campanha recente, que foi justamente pelo alerta que a Unesco fez aqui no Brasil, a respeito desse período de pandemia, em que muitos adolescentes, em que muitas crianças foram abusadas, porque por conta da pandemia a gente ficou mais isoladas, escolas estavam fechadas. Então, esses casos de abuso aumentaram. E sem a rede, né, que a escola propicia, Sim. Né, então a gente também está chamando a atenção a isso, né, de que vocês tenham essa compreensão de que a escola, né, a gente está aqui se colocando nesse papel também de ser uma rede de proteção e de informação também. De apoio, né? De apoio, exatamente. Vamos ver. Mais de 70% dos casos de violências sexuais contra crianças e adolescentes acontecem dentro de casa. Com a pandemia e as escolas fechadas, sem poder contar com a rede de apoio, eles estão ainda mais vulneráveis a este tipo de crime, tanto no ambiente doméstico quanto no virtual. Se você souber ou suspeitar de violência sexual contra crianças e adolescentes, não se calhe. A sua atitude faz diferença. Denuncie. Pronto, gente. Então, a gente vem falando a respeito desse tema, mas a gente não pode deixar de abordar. Vocês viram aqui a denúncia, né, o Disque 100. É sempre importante que vocês entendam e que tenham essa relação com seu professor, com sua professora, não só com os tutores que estão com vocês,
algum desses que tem o perfil de que você se sinta à vontade ou algum outro adulto de confiança para poder desabafar, para poder se colocar, né? A gente, enquanto professor, a gente sempre tem esse diálogo com alguns estudantes, chegam com algumas questões com a gente. Então, assuntos como esse de abuso é um assunto muito sério. Lembrando que o abuso muitas vezes se dá dentro da própria casa, se dá dentro da família. É isso, né? Então, dando uma ampliada, né? Olhando mais do ponto de vista de como isso se propaga na sociedade, a gente tem esse slide aqui, ó, que infelizmente a violência sexual ela é parte direta, né, da desigualdade entre os gêneros, né? Então a desigualdade de gênero no Brasil, né, essa questão dos papéis que são socialmente atribuídos, né, toda a desigualdade de forma geral entre homens e mulheres que foi criada pelos séculos, né, de sociedade patriarcal, geram também, né, estão também atrelados a esse tipo de violência acontecer mais com mulheres, como esse dado aqui está trazendo, né? Então, segundo o Ministério da Saúde, né, entre 2011 e 2017, 85% do total de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes vitimizaram o sexo feminino. Então, veja, que número alto, né? 85%. Mas é bom a gente já lembrar que muitas vezes os casos não são notificados. Muitos casos não têm notificação. Esses casos notificados pelo Ministério da Saúde é justamente porque a criança, a adolescente é atendida através do Sistema Único de Saúde. Então, já são casos extremos, né? Precisa de um atendimento médico. E, no caso masculino, também se tem um silenciamento, justamente por conta dessa cultura machista, patriarcal, não se denuncia casos de abuso contra os meninos. Além dos meninos serem abusados, ainda tem um abafamento maior, né, um silenciamento maior, porque se tem uma cultura de uma heterossexualidade forçada. Vejam que absurdo. Mas, gente, vejam lá, a gente sabe que tudo isso é muito tenso, a gente também ficou muito tenso em fazer essa aula, a gente pesquisou muito, leu bastante para poder trazer essas informações e não foi fácil para a gente. Mas a gente tem essa ideia de que esses assuntos têm que ser falados para deixar de ser tabu, têm que ser denunciados. Para deixar de existir também, né? Pois pra minimizar, para, enfim, tem que ter essa denúncia. Não interromper a vida das pessoas, né? Que são feitas para brilhar, né? Então, diante disso, agora a gente pensou em algo maior. Vejam aí, estão essas mãos entrelaçadas ao redor do planeta. Como podemos fazer diferente? A gente trouxe essa expectativa de como pode ser diferente com esse vídeo. Vamos ver? Son 10 anos porque os 10 anos é a idade que marca a entrada na puberdade e quando as meninas pasan a ser máis vulneráveis frente a temas como a violencia sexual, o matrimonio precoce, a unión precoce, a gravidez, en algúns países temas como a mutilación genital femenina. O que o relatorio fez é resaltar a importancia de proteger esa geração de meninas, esas meninas nesa idade, para garantir que elas podan desenvolver todo o seu potencial na vida. Esas meninas van ter 25 anos, o ano 2030, cando se cumpran os objetivos de desenvolvimento de milenio, e en certa maneira as expectativas depositadas por elas na vida durante esa juventude van a marcar o grau de suceso ou non da Agenda 2030. E a gente está debatendo muito sobre mulheres, da igualdade de direitos entre mulheres e homens, também sobre feminismo, algumas mulheres que marcaram muito, revolucionárias, preconceito, machismo. É importante educar cedo para elas serem uma pessoa, elas crescerem com essa informação e com essa personalidade. É uma fase muito importante, de 10 a 12 anos, se a gente não fizer um bom trabalho aí nas meninas de 10 a 12 anos, depois não dá para mudá-las não.
Acho que a gente precisa aí incentivá-las a tê-las curiosas e fazendo perguntas e tentando achar as respostas, né? Mostrando para elas as diversas carreiras. Buscar o talento delas, né? Cada pessoa tem um talento. A menina, ela se sente inferior, né? É um complexo de inferioridade que eu acho que é imposto até pela sociedade, não acho que é porque é o hormônio da menina, não acho que seja isso. Eu acho que seja realmente uma coisa que a sociedade acaba impondo isso na menina, né? A televisão, a coisa que ela lê, a coisa que ela vê, né? Por isso que eu falo também, precisa dos bons exemplos, né? Precisa de mostrar para as meninas, as mulheres na liderança, as mulheres que fazem ciência, as mulheres engenheiras, as mulheres cientistas, né? Porque uma sociedade produtiva é uma sociedade onde o ser humano é feliz, né? E a mulher é feliz, e a menina é feliz. Eu vivo numa sociedade muito machista, então machismo eu não quero ver no futuro. Se a gente aprende a sororidade, que na verdade quer dizer união das mulheres. Mas tem muita gente que é tipo, nossa, não, aquela pessoa ali é assim, ela não tem que ser fora da sociedade, ela não tá no padrão da sociedade. E as pessoas deviam pensar que aquilo acontecesse com elas, e elas não iam gostar que acontecesse isso com elas, que julgassem elas pelo que ela é. Então ela tem que ter muita empatia. Então, gente, nesse vídeo que a gente viu, né, ele é bem recente. Ele foi feito aqui no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã. Tu já fosse lá? Não, ainda não. Hoje tem que ir, Massa demais. É massa, lá é bem massa. Então, e vem justamente falando a respeito disso. A Unesco percebeu, junto com outros órgãos internacionais, do quanto que é importante esse empoderamento feminino. Isso deve ser feito a partir dessa primeira infância. Justamente porque a menina está entrando na puberdade, está começando a ficar adolescente, e aí os casos de abuso aumentam muito nessa faixa etária. Então foi comprovado que meninas, a partir dos 10 até os 12 anos, se tiverem essa percepção de autonomia, de independência, vão ser mulheres muito diferentes. Mas a gente sabe que vocês já passaram dessa idade, né? Estão no 9º ano. Então, o tempo de fazer diferente, esse tempo é o agora. Então, até eu que sou uma pessoa bem mais velha que vocês, a gente está sempre ampliando nossas percepções e devemos apoiar umas outras, viu, meninas? Prestem bem atenção nisso. Então, a gente vê a importância que tem mulheres cada vez mais unidas, mulheres cada vez mais independentes, instruídas, para a gente ter um futuro diferente. Mas, pensando no presente, pensando nesse agora, se hoje você for vítima ou souber de alguém que é vítima de violência doméstica, de violência sexual, aqui em nossa cidade, onde pode se procurar ajuda? Aproxima aí teu tablet ou teu celular, pega aí o QR Code dessa instituição super importante, que é o Centro de Referência Clarice Lispector. Então, esse centro de referência, gente, não funciona apenas em um local, que é aqui no centro da cidade, no bairro de Santo Amaro, mas também em 3 compás diferentes. E ele é também um centro de empoderamento feminino, para que as mulheres possam ter empregos melhores, possam ter mais independência. Então, minha gente, e aí como vocês estão ligados, né, a gente traz diferentes formas. Então, muitas vezes as pessoas não querem sair, enfim, por diversas questões, não tem desculpa. Tem esse aplicativo aí, Proteja Brasil, né, que além de ser um aplicativo que dá para você denunciar situações de violência, você pode também ter muitas informações. Então é um site bem esclarecedor de muitas dessas informações que a gente utilizou aqui nessa aula. Então vale a pena também conferir através desse QR Code ou do site aí. Beleza? Então, ó, para a atividade de hoje, né, o desafio dessa aula, a gente vai trazer algo bem interativo, bem divertido, vocês vão fazer em grupo, que é gravar uma entrevista, né, sobre o seguinte tema: formas de fortalecer o empoderamento juvenil para o enfrentamento da violência sexual. Então a gente vai ampliar isso aí, vai ter quem fale, quem filme, quem escreva, e a gente vai terminar por aqui. Beleza, pessoal? Tchau, gente.